Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Bora começar o planejamento para 2025. Já separei aqui todos os jogadores do nosso elenco e a gente vai elencar o elenco que vai ficar ou não para 2025. A gente vai colocar aqui os jogadores que são importantíssimos ficar, aqueles que são excelentes para compor elenco, os que se der a gente vende e aqueles que a gente não quer que fique de jeito nenhum. Claro, essa daqui será a minha lista e você pode deixar aqui nos comentários a sua. Já começamos assim, gente. Tem muita gente pra gente falar aqui. Vamos começar de parte de trás do campo e a gente vai até os atacantes. Então começando aqui pelos goleiros. Matheus Donelli, ao meu ver, vindo da base, ele não se mostrou um goleiro eficiente para roubar a titularidade, meus amigos. Mas, ao meu ver, é um bom goleiro para compor elenco. Então, eu colocaria no compor em elenco e ficaria para a próxima temporada. O Felipe Longo já se demonstrou um goleiro muito, mas muito promissor. E eu acho que ele tem carreira, se a gente colocar ele em alguns jogos para testar, para ver se a camisa pesa ou não, seria interessante para a próxima temporada também. Interessante também ter dois goleiros da base para compor elenco, e eu acho que manteria ele também, que parece ser um cara muito promissor. O goleiro Hugo nem precisa falar, né? Já ficou, o Corinthians já comprou em definitivo. Vamos lá, agora zagueiros. Muito fácil, André Ramalho. Óbvio, fica. Caetano, meus amigos. Aqui eu já colocaria no se der, vende. E aí, se houver uma possibilidade boa de contratação de zagueiro de primeiro patamar para o Corinthians, eu iria a fundo. É uma das posições que eu acho que o Corinthians pode pensar melhor para o próximo ano, para a próxima temporada. Outro zagueiro aqui, Gustavo Henrique, cresceu demais e se tornou o zagueiro titular com o André Ramalho nesse final de campeonato. Para mim, fica também. Kaká, muito instável. Boas partidas nem tanto, partidas ruins. Mas, ao meu ver, é um bom zagueiro para compor elenco, então manteria no time, sim. Félix Torres, meus amigos, aí eu também manteria no time. Eu sei que tem muita gente crucificando o Félix por ele não estar entregando o que ele entrega, por exemplo, na seleção. Mas vamos pensar com calma, tem muita gente que demora a se adaptar. E não é já logo na primeira temporada que consegue entregar seu melhor. Principalmente se está vindo de fora do país. Uma cultura completamente diferente. Cultura fora e dentro de campo. Eu acho que o Félix Torres tem sim futebol para apresentar no Corinthians. Coisa que ele não mostrou ainda. Mas que se ele ficar talvez mais um ano. Começando uma pré-temporada. Fazendo aí um ano completinho no Corinthians. Eu acho que ele pode mostrar o seu valor. Então eu manteria ele no time. Apesar de que eu não sei se vai ficar. Já vi uma coisinha aqui e outra ali na internet. Que talvez pode ser que não seja o caminho dele. Não seja a permanência no Coringão. Mateuzinho, que cresceu demais, meus amigos. A princípio ele chegou lá no começo da temporada. Não foi tão bem, tanto que o Fagner conseguiu continuar ainda por muito tempo na titularidade e depois de algumas falhas e principalmente com o Vampirão que ele conseguiu ganhar rodagem e se firmar na posição. Então, com certeza o Mateuzinho para mim fica, e aqui já entra uma das grandes dúvidas. Eu não manteria o Fagner mais no time, só que já foi estendido o seu salário. Para mim o Fagner é tchau. Essa daqui é a minha lista, mas eu sei, obviamente, que o Fagner vai ficar. Até porque eu tô com uma lista aqui do lado de salários e tempo de contrato. O Fagner tem tempo de contrato até final de 2016, ou seja, deram mais 2 anos de contrato pro Fagner, que se encerraria em 2024 se não fosse essa extensão. E pô, o Fagner tem aqui também listagem de salário. Ele ganha nada mais nada menos que 1,2 milhões de reais para ser banco e já tem 35 anos de idade. Até o final do contrato ele já vai estar com 37. E se agora ele já não está rendendo o máximo que ele pode, normal, e a idade chega para todo mundo, com certeza que com 37 anos não vai ser que ele vai evoluir. Aí você pode me dizer, pô Alisson, mas o Fagner pode ser importante para ser aquele ponto de referência, o cara que conhece o time. Mas eu acho que para isso basta um. E eu já vou falar qual seria o cara que eu renovaria, que inclusive está encerrando o contrato logo na sequência. Então, para mim, não precisa mais do Fagner. A gente já quase fez a renovação completa, tirando toda aquela galera que estava no Corinthians. Chegou um elenco novo que entendeu que a Corinthians conseguiu se conectar com a torcida. E eu acho que faltou apenas o Fagner não estar mais aqui para que a gente conseguisse fazer essa troca completa no time. E vamos lá, eu admiro demais o Fagner. Eu sou um dos fãs
do Fagner. Ele jogou muita bola, entregou-se os principais anos da sua carreira aqui pro Corinthians. Sou muito grato, ele ganhou muita coisa, jogou muita bola, mereceu ir pra seleção, mereceu jogar uma Copa do Mundo. Mas, cara, chega a idade pra todo mundo, 35 anos, o Corinthians não pode ficar vivendo de gratidão. A gente já viu, foi muitos casos de gratidão que acabaram levando, e a relação entre torcida e jogador foi se desgastando, e às vezes não precisava de tudo isso para acontecer um término de relação, digamos assim. Então vamos lá, dito isso, Diego Palacios ainda não mostrou para o que veio. Ele jogou uma partidinha ali no Campeonato Paulista e se machucou para a temporada inteira. Então eu vou colocar aqui do bom para o elenco, porque ele se demonstrou um bom jogador naqueles poucos minutos que ele viu ele em campo. Então ali talvez para a lateral esquerda, ele e o Bidu mereceu, ele conquistou essa vaga. Ele estava afastado do time no começo do ano e conseguiu uma volta por cima de uma maneira absurda, jogando muito e conseguindo ser o titular da lateral esquerda, coisa que o Hugo foi trazido no começo do ano, na verdade não pela atual direção, e foi pela antiga, foi a última contratação da renovação e transparência. Infelizmente eu acho que o Hugo não tem capacidade para jogar na lateral esquerda titular do Corinthians. E se aí a gente já teria um Matheus Bidu e um Diego Palacios brigando pela posição, ao meu ver é interessante que esse terceiro jogador que brigue por uma posição específica seja até uma oportunidade para um piá da base, que não seria o caso do Hugo. Então, para mim, se der, vem do Hugo. Breno Bidon, esse cara tem que ficar, ele é muito jovem ainda. E só uma coisa também em relação ao Hugo. Também deram um contrato até final de 26, ou seja, ele tem mais 2 anos de contrato. Não é possível, ele ganha só isso. Aqui está constando como R$75 mil mensais. Se for só isso, guardadas as devidas proporções para um jogador de primeira divisão que joga no Corinthians, é pouco, claro. R$75 mil é uma grana absurda, mas perto do que os caras ganham, realmente é pouco. Assim como o Caetano, não mencionei aqui também, mas diz que o salário dele varia ali em torno de R$85 mil, ou seja, recebe até mais que o Hugo. E o Fagner nem preciso falar, acho que falei já aqui no vídeo, né? R$1,2 milhões seria uma economia financeira incrível, um fôlego para o Corinthians se reforçar em outras peças, em outras áreas, em outros setores. Inclusive na própria lateral direita, porque se para mim o Fagner é tchau, aí precisaria repor com uma boa contratação. Dando sequência, Rian, o jogador, baita jogador, cara, bom, promissor, joga muito ali de primeira volante. O Vampirão conseguiu recuperar o futebol dele. Pra mim, eu manteria ainda o Rian no time. E é aqui que eu entro naquele ponto, que se a gente já tem 2 bons jogadores para aquela posição, que hoje no primeiro volante a gente tem Martinez e tem Ranieri, que retornou muito bem, o Rian sendo um cara da base, um jovem promissor que pode render muito financeiramente para o Corinthians em breve, pode evoluir também profissionalmente na sua carreira, porque ele é muito novo ainda. Então, excelente ter um terceiro jogador na posição como ele. Martinez fica, tem nem muito o que falar. O Charles é um bom jogador para compor elenco, sim. A gente precisa ter um meio de campo com boas opções. Cara, em Copas até beleza, vai lá, o time titular pode acabar aí progredindo, avançando as competições, e não são tantos jogos, então talvez não esteja um desgaste tão grande. Mas para um campeonato brasileiro, 38 rodadas, o campeonato começa no começo do ano e vai até dezembro. Precisa ter um elenco regular, qualificado, e o Charles já se mostrou que é um cara que a gente pode contar. Não é um exímio jogador, alta classe, esse cara é lenda, mas é um bom jogador sim pra gente ter no elenco. Então manteria o Charles pro ano que vem. Carrillo joga de eterno, meus amigos, que classe, que jogador. Uma pena ter já 33 anos, mas ele demonstrou que tem muita bola para jogar ainda no Corinthians. Deixa eu ver a questão contratual, até quando que vai o contrato do Carrillo. Se for curto, é bom prolongar. Nossa, até metade do ano que vem tem que prolongar isso. Para ontem, no mínimo até o final do ano que vem ou até 2026. Mas como ele já tem 33 anos, é mais seguro renovar até o final de 25. Então fica André Carrillo, joga muito. Matheus Araújo já saiu alguns stories aí, inclusive que o Giovani já postou se despedindo do Matheus Araújo. E eu também colocaria aqui no Se Der, vende. Alex Santana, baita jogador, que também pode ser titular. É tipo o Charles, baita jogador para compor o elenco. Pode ser que em determinado ponto da temporada seja titular, assim como foi quando chegou do Atlético Paranaense, vestiu a camisa, jogou muito. Veio a lesão, aí ficou um tempo fora e não conseguiu retomar o futebol que estava apresentando antes de se lesionar.
mas é um bom jogador, fica. Gosto muito do Alex Santana. Igor Coronado, aqui também tá uma incógnita. Muita gente comentando, pô, o Igor Coronado recebe uma bala, né? E aqui, como salários, está que o Igor Coronado recebe 2 milhões. Só que já foi explicado que não é 2 milhões de salário. Tem toda aquela questão de luvas embutida no salário. Luvas nada mais é que uma bonificação, já que o jogador não tinha um clube, então ele recebe um extra, digamos assim, para acabar assinando o contrato, digamos como se fosse pagando pelo passe diretamente pro próprio jogador. E nisso eles conseguiram diluir esse valor de luvas, anexando junto ao salário. E posteriormente, agora nos próximos anos, provavelmente esse salário seria reduzido, então não seria 2 milhas. Eu sei que é muito. O Igor Coronado realmente tem já quantos anos de idade? Pera aí. 32 anos, então não é tanta idade assim não, quanto eu imaginei. O contrato dele vai até fevereiro de 26, que engraçado, fevereiro. Mas então teríamos aí um pouco mais de um ano de contrato com o Coronado. E pô, ele não rendeu o que pôde nesse primeiro ano. Eu esperava muito mais do Coronado. Como a gente teve o Garro jogando essa bola que jogou e os dois meio que entram num conflito dentro de campo, porque eles jogam mais ou menos na mesma posição. É a posição que o Coronado mais produz e com isso acabou causando um conflito. Mas de novo eu entro naquela questão de elenco. Se o Corinthians quiser ganhar competições em 2025, precisa ter um cara nessa qualidade assim como o Igor Coronado. Ele sofreu na questão da adaptação do futebol brasileiro. Ele é brasileiro, mas nunca jogou no Brasil. Retornando agora para o Corinthians, deu para ver que ele não conseguiu entrar no ritmo necessário tão rapidamente. O que eu faria? Eu manteria ele pro elenco, mesmo tendo esse alto salário, justamente por conta da qualidade. E se a gente não tiver o Rodrigo Garro por qualquer circunstância, lesão, sim, nenhum jogador tá livre, pode ficar aí algumas semanas, meses fora. A gente tem um baita de um jogador para cobrir essa posição tão importante que é do meio de criação. Suspensões, a gente também não tá livre, um terceiro cartão amarelo. Por exemplo, no jogo contra o Fortaleza, que o Coronado colocou debaixo do braço e foi o protagonista, conseguindo dar a classificação do Corinthians das quartas para a semifinal numa competição internacional. É esse nível de jogador que a gente precisa ter no banco, tendo uma alta disputa também por posição. Isso só eleva a qualidade de quem está jogando. Então, tendo um Coronado no elenco, tenho certeza absoluta que inclusive o Rodrigo Garro renderá muito mais. Maicon, meus amigos, eu tenho um carinho pelo Maicon, ele já teve história que já foi campeão, já meteu gol em final contra o maior rival. Mas, ao meu ver, se der, vende. Inclusive, a gente tem tanto jogador já no nosso meio de campo que a gente, nem sentiu falta da ausência do Maicon, por tanta chegada de jogadores assim, inclusive na posição dele ali como segundo volante. E o contrato vai acabar agora final de 2024, então se der vende, nem já vai mais dar para vender. Então seria quase que no tchau, mas eu não quero ser agressivo com o Maicon, tá ligado? Apesar de que eu também não quis ser agressivo com o Fagner e coloquei lá, né? Então, pra mim, na verdade, o Maicon é tchau. De novo, tchau não é agressivo, é simplesmente que não cabe mais no time, meus amigos. A gente tem que entender que o Corinthians é uma instituição que tem que trazer resultados e não a nossa casa onde a gente quer trazer os nossos brothers. Gosto muito dos dois que estão lá no tchau, mas pra próxima temporada eu não manteria eles no time. Ranieri conseguiu se manter no elenco. Excelente pro elenco, não é nem bom pro elenco. Essa volta do Ranieri, inclusive, foi importantíssimo nessa reta final. O Corinthians conseguiu 9 vitórias seguidas, manteve a qualidade do Martinez. E aí a gente pode alternar entre dois primeiros volantes, que os dois têm qualidade para ser titular. Pô, o Rodrigo Garro é sacanagem, hein? Joga de terno. Inclusive foi com o uniforme de jogo receber a bola de ouro como o principal meia do Campeonato Brasileiro 2024. E Giovani, cara. O Giovani, putz, ao meu ver, é o tal do se der vende. O empresta. Ele tem potencial sim, mas não tem onde jogar com tanta gente boa lá na frente, mano. No começo da temporada, que a gente tava com poucas opções, ele inclusive entrou e fez algumas boas partidas. Mas agora, sinceramente, não tem espaço pro Giovani. Vender, emprestar, talvez seria uma solução. O Juan Oliveira, inclusive, meu Deus do céu, que sofrimento, né, cara? Quantas lesões graves. O Corinthians precisou renovar com ele por conta dessas lesões para ele conseguir se recuperar, mas não tem como permanecer no Corinthians também. Ele conseguiu aquela volta e conseguiu fazer gols importantes para salvar o Corinthians em momentos duros e difíceis. Muito obrigado, Juan Oliveira. Você é um cara muito persistente, você é um exemplo de determinação e recuperação, mas não tem como permanecer no Corinthians com esse atual elenco. Muito obrigado, então tchau lá também. Memphis Depay, meu Deus do céu, cara. Não vai jogar nada aqui no Brasil, veio de férias.
Tá louco, vem fora de forma, só vai querer aproveitar, só festa no Brasil. Já tem estatísticas superiores ao que ele teve no próprio Atlético de Madrid, que ele não teve uma passagem ruim, hein? Hector Hernandes, putz, aí é uma incógnita também. É importante a gente ter um jogador, um centroavante no time. Então, por isso, eu colocaria bom pro elenco, mas a gente nem viu ainda do que ele é capaz. Eu vou colocar aqui no bom pro elenco pra gente manter pro time do ano que vem. Até porque se eu colocar todos para vender ou tchau aqui do time, a gente vai precisar trazer muita peça e eu não acho que seja o caso. Mas aqui já o próximo, Pedro Henrique, para mim, é se der, vende. Inclusive ele já tem 34 anos, deixa eu ver até salário aqui em questão do Pedro Henrique, 400 mil reais, não é barato não também. E para um jogador de 34 anos que jogou pouco, aqui eu daria até mais atenção para a própria base, não é possível que não tenha bons pontas na nossa base que a gente consiga colocar no time titular aí ganhando rodagem para a gente conseguir valorizar, evoluir profissionalmente e ganhar também financeiramente assim que puder formar esse jogador e vender por um bom valor, que é o que a gente está fazendo com o Breno Bidon. Então, ao meu ver, se der, vende o Pedro Henrique, por mim não permaneceria na próxima temporada. Inclusive, se a gente não conseguir subir ninguém promissor da base, também as pontas é uma baita de uma posição para a gente ir atrás no mercado e se reforçar. Porque apesar da gente jogar mais no 4-4-2, ter bons pontos que consigam desequilibrar no 1 para 1 é fundamental para aqueles jogos que a gente não está conseguindo furar o bloqueio adversário. E jogar posicionado no 4-4-2 a gente não consegue sem infiltração. A gente tem muito pouco isso no time. A gente tem jogadores de alta capacidade técnica, como é o Rodrigo Garro, para fazer passes, lançamentos, o Yuri para achar buracos na zaga, mas isso principalmente jogando no contra-ataque. Quando a gente está jogando fixo, sabe aquele time que vem recuado jogar contra a gente na nossa casa? Então, nesse momento que seria interessante a gente ter um bom ponta para conseguir desequilibrar o jogo. Aqui o Pedro Raul não preciso nem falar, né, meus amigos? Tchau. Meu Deus, que o pior negócio do ano foi o Pedro Raul. E curiosamente foi Rubão que conseguiu realizar essa façanha. Pedro Raul ganha nada mais que 750 mil reais e deram um contrato de 5 anos pro Pedro Raul. Ele tem final... Caraca, bicho. O contrato dele se encerra em dezembro de 28, meus amigos. Aqui eu acho que o Corinthians vai ter que assumir o BO, o prejuízo. Porque se colocar no se der, vende, beleza, conseguir uma compensação financeira já seria incrível. Mas o Corinthians tem que se livrar do Pedro Raul, assumir que teve um erro que financeiramente vai ser um desastre. Porque imagine manter esse cara até final de 2028 pagando 750 mil reais se ele não vai entregar nada dentro de campo. E é aqui que entra a questão que eu falei lá, pô, você tá mandando o Fagner embora, a gente não vai ter um cara referência dentro do elenco que mostre e apresente para todo mundo o que é Corinthians. E aqui tá o cara. Fica, para mim Romero deve ficar. O Romero ganha menos da metade que o Fagner. Aqui, pelo menos no meu levantamento que eu tenho, o salário do Romero gira em torno de 500 mil reais, 550 mil reais. E o Romero tem um contrato se encerrando ao término dessa temporada, meus amigos. Então o contrato dele restam apenas 22 dias aí para encerrar o contrato do Romero. E esse cara sim, ele entende, sabe o que o Corinthians consegue explicar para todo mundo que tá nesse elenco e os que virão também, como que é a importância de jogar aqui dentro. E o melhor de tudo, entrega também dentro de campo. Os números dele estão aí para mostrar isso. Ele tem mais de 20 participações para gol nessa temporada, apesar dele não ser titular e não ser um dos principais protagonistas, ele entrega muito. Não é desagregador, muito pelo contrário, ele une o elenco. Um cara muito bom de ambiente, todos os técnicos gostam, faz função tática da hora, entra no segundo tempo e vira no giraia, jogador de clássico, jogador de jogo grande. Então o Romero fica no Corinthians. E agora ele, né, Yuri Alberto fica no Corinthians, pô. Fica mais uma temporada, Yuri Alberto. Sei que você é novo e tá louco pra ganhar o mundo, mas calma, não quebre etapas, não pule degraus. Você se firmar no Corinthians ano que vem, mostrar que é realmente um grande jogador, um grande atacante, eu tenho certeza absoluta que você vai estar muito próximo da Copa do Mundo. Tô nem falando de apenas uma nova convocação para a seleção brasileira. Você jogar essa bola que você jogou nesse final de 2024, jogar uma temporada toda no Corinthians, eu tenho certeza absoluta que você encaminha uma vaga para a Copa de 2026 e de quebra um contrato com um grande da Inglaterra, que é onde você deseja jogar. Então vamos com calma, Yuri Alberto, dá uma segurada
joga, fica mais um ano, ganha título no Corinthians, joga o fino da bola que você tá jogando, você tá aí com o trio perfeito, cara, pra te potencializar e conseguir alavancar ainda mais sua carreira. Você é muito novo, Yuri Alberto. E você, cá entre nós, você já ganha um dinheiro da hora aqui no Corinthians, hein? O salário do Yuri Alberto tá aí por em torno de 1,7 milhões de reais por mês. Você não tá ganhando pouco jogando aqui no Brasil. Você tem reconhecimento. Joga no maior time do Brasil. Não tem vitrine melhor que isso. Você tá ganhando bem pra isso. Calma, você é novo e vai conseguir alçar voos ainda maiores se você fizer um bom planejamento de carreira. E lembrando, ó, o contrato do Yuri Alberto vai até final de 27, ou seja, ele tem mais 3 aninhos aí de contrato com o Corinthians. Se quiserem vir pagar a multa, aí não tem conversa, paga 80 milhões de euros, o Corinthians ganha ali a sua parte, que é metade disso, convertendo seria mais de 200 milhões de reais, aí não tem o que fazer e o Corinthians vai ter que ir no mercado para repor a saída dele. Mas de todo caso, se não chegar essa proposta absurda, fica Yuri Alberto. E aí o Thales Magno. Contratar em definitivo o Thales Magno é pesado, meus amigos. Seriam ali mais de 70 milhões de reais. É um dinheiro absurdo. E ao meu ver, hoje eu não faria essa loucura. Mas o Corinthians está tentando costurar uma prorrogação de empréstimo com o time dele para ir até o final da próxima temporada. Porque ele tem um contrato que vai só até meio, né? Até julho de 2025. Ou seja, se o Corinthians estiver aí numa Libertadores, estiver bem no Campeonato Brasileiro, ele sairia no meio da competição, isso daqui seria muito ruim. Então se o Corinthians conseguir prorrogar o empréstimo dele até o final de 2025, seria uma excelente opção para a gente ter no elenco. E dessa forma, seria a minha manutenção aqui do elenco para 2025. Tentei ampliar aqui, mas quebrou linha e já me deu um ruim. Quem eu não manteria mais no elenco seria Fagner, Maicon, Oliveira e Pedro Raul. Que se desse, venderia ou faria qualquer negócio. Caetano, Hugo, Matheus Araújo, Giovani e Pedro Henrique. Bom para ter no elenco, para ter um time reforçado para a próxima temporada. Donélio Longo, Kaká, Félix Torres, Diego Palacios, Rian, Charles, Igor Coronado, Ranieri, Hector Hernandes e Thales Magno. E fica, de qualquer forma, seriam eles Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique, Mateuzinho, Matheus Bidu, Breno Bidon, José Martínez, André Carrilho, Alex Santana, Rodrigo Garro, Memphis, Romero e Yuri Alberto. Lembrando, se você ainda não tem os mantos dessa temporada, acessa bandastore.com, que eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição, comentário fixado, e garanta agora mesmo a sua camisa. Seja aqui modelo torcedor ou modelo jogador. Essa que eu tô nesse exato momento fazendo esse vídeo, ó, essa All Black da hora, aqui ó, pira demais, é essa que você está vendo na tela nesse exato momento. Então, se você quiser uma igual, corre lá e adquira a sua agora mesmo. O que você achou desse levantamento aí? Se discordou muito, concordou um pouco? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião. Se você acha que eu cometi algum crime também, deixa aqui embaixo. E qual a principal posição que você acha que o Corinthians precisa se reforçar para 2025? Vamos fazer muitos levantamentos, planejamentos, conteúdos, tier lists como essa aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo, que a gente vai falar muito de Corinthians até começarem os trabalhos no dia 7 de janeiro de 2025. Forte abraço, que falou foi o Alisson. Vai Corinthians, 2025 é nosso. Tamo junto.